Gravando, galera. Vambora, dando continuidade, ó. Caiu algumas vezes, mas estamos aí, firmes e fortes. Então, galera, a primeira parte aqui do edital, do conteúdo programático de direito constitucional, que é poder constituinte, de fato, é uma matéria que não vinha, que não era cobrada de verdade, pessoal. A última vez que eu vi essa matéria foi lá em 2014, 2015, e aí eles voltaram com essa matéria de poder constituinte. É a matéria inicial do direito constitucional, estuda ali como a origem da Constituição Federal e os seus desdobramentos, suas mudanças, a possibilidade dos estados criarem suas próprias constituições, baseada em uma constituição primária, por isso que tem um poder constituinte originário, né, que origina, que dá início, por isso que ele é inicial, inclusive, e você tem o poder constituinte derivado. Pô, a palavra derivado dá a ideia que vem de alguém, ou seja, vai tomar como base uma coisa que já foi feita. Enfim, no projeto Farda você vai ter tudo certinho, eu tenho um mapa mental infalível. Galera, de verdade, é uma matéria tranquila, pequena, não precisa se preocupar. Eu sei que novidade traz toda aquela... Caraca, professor, isso não era cobrado. Fiquem tranquilos, que isso aqui a gente mata fácil, fácil. Confia no prof? Confia no processo? Confia. Dá essa voz de confiança ao professor. Voltou agora, galera? Tá travando ainda? Pessoal, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Voltou. Então, pessoal, confia no processo, confia no prof. Essa parte não é difícil. A gente vai tratar de maneira bem objetiva no projeto Farda. Você vai ter mapa mental. Aqueles mapas mentais que vocês conhecem, né, galera? Que é ali desenhado, vai dar tudo certo, tá? Fiquem tranquilos. Beleza? Então, eu vou sublinhando aqui, marcando aquelas matérias que a gente vai falar no projeto Farda que foi novidade no edital. Esse ponto todo, né? Foi novidade. Galera, dentro aqui, ó, princípios, direitos e garantias fundamentais, a gente falou. Princípios fundamentais, a gente também falou, tá? Princípios fundamentais, pessoal, nada mais é que o artigo, ó, do artigo 1º ao 4º da Constituição. A gente falou sobre isso já, tá? Isso aqui também não teve mudança. Para quem não é meu aluno ainda, pessoal, isso não houve mudança. Isso aqui é a mesma coisa do edital passado, tá? Isso aqui é o título 1 da Constituição Federal, tá? Direitos e garantias fundamentais. Teoria geral. Isso aqui, galera, foi uma novidade. Mas vamos lá. A gente já trata no nosso curso, tá? Teoria geral dos direitos e garantias fundamentais, trata aquela parte das gerações do direito, não é? Das características do direito. Lembra que a gente viu? Que o direito, né, os direitos e garantias fundamentais, eles são inalienáveis, eles são históricos, né, imprescritíveis, primeira, segunda e terceira gerações. Tudo isso é a teoria geral dos direitos e garantias fundamentais que a gente já falou, tá? Inclusive, quando ele fala aqui, ó, de origem, é justamente com relação às gerações que ele fala. Então, pessoal, quem não é meu aluno, essa parte de origem, regime jurídico, vocês vão estudar, essa parte de fato não está na Constituição Federal. Vocês vão ter que estudar a parte de gerações ou dimensões do direito. Vou até colocar aqui, ó. Essa parte aí, ó, para quem for estudar por conta própria, ou tá em algum outro curso, algum projeto, né? Ó, até botar um asterisco aqui. Essa parte aqui são as partes das gerações ou dimensões do direito. E a parte também da teoria geral é a parte das características. Características dos direitos e garantias fundamentais. Aí você vai ver, né, que é histórico, que é imprescritível, toda aquela parte inicial, tá bom? Então, teoria geral é essa teoria que não está na Constituição. É esse estudo teórico de todos os direitos e garantias fundamentais. Sempre lembrando, pessoal, quando ele fala direitos e garantias fundamentais, para você, na Constituição Federal, é do artigo 5º ao artigo 17 da Constituição, tá? Então, pessoal, direito e garantia fundamental não é só o artigo 5º, tá?
embora o edital tenha dado muita ênfase ao artigo 5º, quando ele fala aqui, direitos e garantias fundamentais, e veja, olha, eu vou falar primeiro dessa parte, depois vou pular para outra parte aqui para dar ênfase ao que eu falei, tá? Uma novidade que até eu próprio fico surpreso é isso aqui, pessoal. Os 4 status de Jelinek. Isso, pessoal, é tratado também no estudo dos direitos e garantias fundamentais, tá? Esse status, Jelinek entende que os direitos e garantias fundamentais têm a forma de aplicação. Então, por exemplo, nós vamos ver nessa parte que o direito e garantia fundamental, por exemplo, ele pode fazer uma relação entre o Estado e o particular, que é uma relação vertical, porque o Estado está acima. Lembra da supremacia? Mas um dos status entendem também que existe a relação horizontal, ou seja, onde a Constituição trata de particular para particular. E ele também entende que existe o status na diagonal, quando eu tenho uma empresa privada e eu tenho, do outro lado, o empregador. Enfim, galera, a gente vai tratar dessa parte, tá? Eles falam de direito negativo, positivo. Podem ficar tranquilos que é pura decoreba, tá? De fato, são 4 status dos direitos e garantias fundamentais que esse filósofo, tá? Esse doutrinador, que é o Jelinek, trouxe para a gente. A gente vai falar de maneira bem específica no nosso projeto, tá? Foram as únicas mudanças aí, assim, significativas nessa primeira parte, que eu falei, não, isso aqui tem que dar uma atenção, tá? E aí, olha só, quando ele fala aqui, ó, distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais, a gente trata isso no curso. Eu vou trazer uma aulinha sobre isso, tá? Não precisa estudar direitos humanos, tá? Direitos humanos estuda tratados, não precisa se preocupar. Foca o que o edital quer. O edital quer a diferença de direitos humanos e fundamentais. Sendo bem objetivo, os direitos humanos são aqueles tratados fora do texto constitucional, que é através de tratados internacionais, de convenções. Os direitos que se englobam tanto o que está na Constituição, quanto os direitos humanos. Isso. O que está em amarelo é que não estava no edital passado. Galera, vamos lá. O que eu sublinhar de amarelo aqui é que não estava no edital passado, tá? Então, olha só. Todo o 2.1, 2.1.4.1, tá? 2141, todo ele é novidade. Desse ponto aqui, o que é novidade? A teoria geral já vinha, né? O regime jurídico, origem e os 4 status de Jelinek. Isso realmente não vinha. E essa distinção aqui que ele vai fazer. Ele quer saber de você a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Que é basicamente esse. Os direitos humanos são aqueles tratados em convenções. Ou seja, são acordos que o Brasil faz com os demais países. Os direitos humanos estuda basicamente isso. Os direitos fundamentais são mais amplos, né? Os direitos fundamentais são aqueles que estudam todas as garantias do indivíduo para com o Estado. Por isso que no texto constitucional você tem direitos fundamentais. E quando a gente trata de tratados internacionais, você tem os direitos humanos. Então, ele só quer essa diferença, tá? A gente vai trazer também no nosso curso essa diferença bem básica. De novo, não precisa ficar estudando o que é direitos humanos, tratado internacional. Ele não pode cobrar, a não ser que viesse um outro ponto falando assim, direitos humanos, estudo dos direitos humanos. Aí eu ia falar, não, galera, mas não é o caso, pessoal. É só saber essa diferença básica, tá? Esse ponto que ele fala, distinção, aqui, pessoal, distinção entre direitos e garantias, galera, isso a gente já tratou. Direitos são as declarações que o Estado dá. Garantias são os meios para que você assegure o seu direito. Então, vou dar um exemplo. Direito. Você tem o direito de locomoção, de ir, de vir, de permanecer, né, de sair do país com os seus bens. Isso em tempo de paz, não é? Se esse direito ele for violado, existe um remédio constitucional que vai assegurar esse seu direito de locomoção, que é o tal do habeas corpus. Então, veja bem, eu te dei um direito, mas não adianta eu te dar um direito se eu não te dar um meio que assegure que o seu direito não seja violado. Então, direito é uma declaração. Ou seja, você pode usufruir quando você quiser. Garantia é uma medida
assecuratória. É uma medida que vai assegurar que aquele seu direito não seja violado. É isso. Principais exemplos de garantias. Os remédios constitucionais. Eles garantem um direito. Eu até brinco nas minhas aulas, falo, pessoal, quando você toma um remédio na vida, não é para remediar a situação? Um remédio para dor de cabeça, para dor no estômago, dor muscular. Então, os remédios constitucionais também são usados para remediar a situação. Só que quem está doente não é você, é um direito seu. Por isso que existe um remédio para cada direito. Habeas corpus, liberação do corpo, locomoção. Habeas data, liberação dos dados, direito de acesso à informação. Mandado de segurança é aquele que assegura o seu direito líquido e certo, aquele direito indiscutível, que não é amparado por habeas corpus nem por habeas data. Mandado de injunção já diz, junta. Mandado de injunção junta um direito seu a você. Por quê? Porque aquele direito depende de uma norma que vai regulamentar. Só que os abençoados do Poder Legislativo não fizeram a lei. E aí, para juntar esse direito a você, usa-se o mandado de junção. É isso? E ação popular, pessoal? Ação popular é aquela que qualquer cidadão pode impetrar quando ele verificar lesivo, né, para anular um ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural, à moralidade, beleza? Ou seja, cada remédio é uma garantia para assegurar um direito. Direito, declaração, garantia, medida para assegurar o direito. Viu? Falamos aqui em poucos minutos essa diferença. E isso a gente trata no nosso projeto. Beleza? Show! Aí ele fala assim, galera, quando ele fala características, ele está dando ênfase também àquilo que eu falei. Características, pessoal, os direitos e garantias fundamentais são o quê? Universais, históricos, imprescritíveis, tá? Aí ele desenrola, classificação, que é a mesma coisa, tá, galera? Primeira, segunda, terceira geração. Destinatários, ou seja, quem vai ser o destino para quem é destinado a esses direitos e garantias fundamentais. E isso a gente estuda na Constituição Federal. É isso? Aí ele fala aqui, relações privadas, natureza relativa, restrições legais, conflito, renúncia. Tudo isso a gente trata na parte de teoria geral. Quando eu falo relações privadas, quer dizer a relação entre indivíduos. Como é que é essa relação entre indivíduos? Como o direito e garantia fundamental entra na relação de indivíduos? A gente fala sobre isso. Quando ele fala de natureza relativa, ele está dizendo o seguinte, os direitos e garantias fundamentais, eles podem ter limitação. A gente não trata sobre isso? Que, inclusive, é uma característica do direito e garantia fundamental, a relatividade. Vou te dar um exemplo. É livre a manifestação de pensamento. Só que, logo depois, ele vem com uma restrição. O quê? Sendo vedado o anonimato. Está vendo que a própria Constituição dá uma limitação? Isso que a gente trata no nosso curso. Então, galera, ele só botou isso para assustar. Fiquem tranquilos. Tudo que a gente estudou está aí. As diferenças são essas que eu pontuei em amarelo, tá? E aqui embaixo ele reforça, 2.1.4.3. Direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal de 88. Galera, quando ele põe isso aqui, volto a dizer, ele está se referindo... Isso aqui, eu não vou nem botar em amarelo para não confundir, tá? Porque isso aqui já está. Pessoal, quando ele... Deixa eu pegar aqui uma caneta. Quando ele fala isso aqui, reforça. Ele está pedindo para você estudar do artigo 5º ao 17. Então, meus alunos e o pessoal que está estudando, se você já estudou direitos políticos, partidos políticos, direitos sociais, está tranquilo porque está no edital. Quando eu me refiro aos direitos e garantias na Constituição, eu estou indo do artigo 5º ao 17, então podem ficar tranquilos. Quem está no meu projeto, a gente já estudou até direitos políticos, está suave, está dentro da normalidade, pode ficar tranquilos. Aí ele põe assim, aspectos gerais. Aí põe aplicabilidade imediata, está lá na Constituição. Quando ele fala isso aqui, pessoal, vamos dar nome. Quando ele fala aplicabilidade imediata, esse aqui é o artigo 5º, parágrafo 1º, que diz que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
que diz, quando está na Constituição, ele já começa a valer. Não tem carência, já começa a valer. Beleza? Quando ele fala enumeração aberta e interpretação, galera, isso aqui você encontra no artigo 5º. Ó o bizu, hein? Parágrafo 2º, perdão. Aqui, 2º da Constituição Federal. Artigo 5º, parágrafo 2º. Que diz lá que a previsão dos direitos e garantias fundamentais na Constituição não exclui outros decorrentes de tratados. O que ele quis dizer? Quando eu falo enumeração aberta, galera, eu estou me referindo ao seguinte, que os direitos e garantias fundamentais não são encontrados somente na Constituição Federal. Pode haver, por exemplo, um tratado, uma lei, uma norma fora da Constituição que também trate de direito e garantia fundamental. Por isso, quando você for ler o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, ele fala que a Constituição não exclui a possibilidade de tratar de direitos e garantias fundamentais em tratados, por exemplo. Ficou claro, galera? Em outras palavras, a Constituição Federal não é a única norma que trata de direitos e garantias fundamentais. Por isso que ele fala enumeração aberta. Ou seja, existem outras normas que tratam de direitos e garantias fundamentais. Foi? Isso também a gente fala lá no nosso curso, tá? Quando ele fala restrições, suspensões admitidas constitucionalmente, galera, é basicamente o artigo 5º que fala sobre isso. Fala sobre suspensão dos direitos políticos. A gente não vê isso? A gente vê perda da nacionalidade, restrições. Restrições, pessoal, vem da questão da relatividade. Nenhum direito é absoluto. Todo direito cabe relatividade. Até a vida é relativa. A Constituição fala que é realmente proibida a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Ou seja, a vida ela é relativizada. Então, quando traz restrições e suspensões admitidas na Constituição, são essas que você já estuda na Constituição Federal, pô. Show de bola, galera? Pessoal, eu estou conseguindo deixar vocês mais tranquilos? De verdade? Porque o seu edital vem dessa forma e dá a entender que, meu Deus, mas não é nada, pessoal. Continue estudando da forma que vocês vão estudar. A única ressalva que eu trago aqui são esses pontos que eu marquei, que de fato são novidades e no meu projeto a gente vai trazer isso, tá? Eu tenho certeza aí que se vocês estudam para outros projetos também vão trazer, mas no meu, eu falo por mim, eu vou trazer de maneira objetiva, de maneira eficiente, tá? Então tá aí, galera. A outra parte do edital. Pessoal, essa aqui, eu acredito que seja a parte que mais assustou vocês, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Professor. Galera, esse aqui nada mais é que o artigo 5º da Constituição, ponto final. Só que ele traz os temas que são tratados em cada artigo do artigo 5º. Ou melhor, em cada inciso, né? Em cada pedaço do artigo 5º. Então, volto a dizer, o 2.1.4.4 nada mais é que o artigo 5º da Constituição. Acabou. Você vai estudar a Constituição Federal. Fechou? Quer ver? Vou provar para vocês, ó. Ele põe ainda aqui, ó, artigo 5º da Constituição. Ele só o quê? Desenrola com você. Ele só destrincha os assuntos. Mas ainda é o artigo 5º. Aqueles 79 incisos e 4 parágrafos. Quer ver, ó? Quando ele fala assim, ó, direito à vida e à liberdade, pessoal, o próprio caput do artigo 5º, caput, para quem não sabe, é a cabeça do artigo, né? O texto principal. Ele fala do direito à vida. Que fala lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, segurança, propriedade, né? Igualdade nos termos seguintes. Então, direito à vida, à liberdade. Pessoal, liberdade são as liberdades que o artigo 5º traz para a gente, tá? Prof, depois deixa a gente bater print da tela anterior. Claro, minha amiga. Deixa eu voltar aqui, ó. Vai lá, bate print aí. Sempre quando quiser uma coisa, só falar que eu paro tudo, tá? Beleza, maravilha. Então, galera, olha só. Essa parte aqui, nada mudou. É o estudo do artigo 5º.
A única coisa, volto a dizer, a única mudança é que ele destrinchou os assuntos que estão no artigo 5º. Você vai estudar a Constituição Federal, não inventa, pessoal. Estuda a Constituição que vai dar bom. Eu vou provar para vocês que isso aqui nada mais é que o artigo 5º. Ó, quando ele fala princípio da igualdade, princípio da legalidade, pessoal, isso aqui você encontra no próprio artigo 5º ali, ó, do inciso 1, mais ou menos até o inciso, vou botar até o inciso 11. 11 não, pode botar 11, mas ele fala da inviabilidade aqui, né? Da inviolabilidade, então vou botar assim, ó. Do inciso 1, 1, 2, 3, 4, tá? Vou botar até o inciso 4. Porque do inciso 1 ao 4, ele fala de legalidade, ele fala da questão da igualdade. Por exemplo, no inciso 1 já fala de igualdade, que ele fala homens e mulheres são iguais direitos e obrigações. No inciso 12, ele fala de legalidade, fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. No inciso 3, ele também fala de igualdade, quando fala que ninguém será, né, será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ninguém. Ou seja, todos têm que ser tratados com dignidade. Beleza? No inciso 4, também fala de maneira geral, fala um pouquinho mais de liberdade. Que ele fala, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, galera, quando ele fala aqui, ó, liberdade de expressão, é justamente isso. É o artigo 5º da Constituição, galera. Aqui, ó, inciso 4 e inciso 5. Ó, liberdade de crença religiosa e convicção política e filosófica é o artigo 5º do inciso 6 ao 8. Beleza? Pode continuar estudando o artigo 5º sem problema algum. Aqui ele só, volto a dizer, ele só destrinchou, mas é o estudo do artigo 5º nu e cru. Quem fala sobre isso é o artigo 5º, tá? Então pode continuar estudando. Aqui, eu não vou botar de amarelo para não entender que é novidade, né? Que eu falei para vocês que é sublinhar de amarelo, né? Então, ó, liberdade de crença religiosa e convicção filosófica, 6º a o 8º. Ó, inclusive, ele põe na ordem. Quem fez edital estava com tempo e disposição para... exatamente, Bia. Quem fez edital estava ali com a munheca em dia, né? Estava com tempo, né, para digitar, estava com raiva e, né, descontou ali na digitação, enfim. Mas, galera, se você não perceber, por isso que demorou, exatamente. Só para digitar isso, né? A disposição aqui dos assuntos, galera, tá na exata ordem do artigo 5º. Quer ver? Ó? Olha só. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, o Gabriel fez uma pergunta antes da gente continuar. Professor, como é uma banca nova, como o senhor acha que eles podem complicar tanto em administrativo e em constitucional, visto esses conceitos novos e o que a última banca estava trazendo as últimas provas? Então, irmão, cara, o que eu vejo por essa configuração é que eles vão bater pesado na parte do artigo 5º. Mas, de verdade, eu não vejo muita diferença entre a anterior e essa, tá? Eu acho que a gente tem que estudar no mesmo nível, mas dando uma atenção muito grande ao artigo 5º. Porque cada banca, irmão, hein, Gabriel? Cada banca, ela tem uma inclinação. E essa banca deixou um pouquinho claro para a gente que gosta muito do artigo 5º, né? Então, se fosse dar um conselho, foca um pouquinho, lógico, estuda todas as matérias, mas foca um pouquinho mais no artigo 5º, tá? Beleza? Então, eu realmente desconheço essa parte de banca nova. Até se o Gabriel puder explicar. Eu entendi que essa banca vai ser formada por outras pessoas, mas é uma banca da própria AGS, né? Pelo menos, a meu entender, até onde eu estudei, até onde eu analisei, não é nenhuma banca de fora, é a própria banca da aeronáutica. De repente, é uma nova configuração interna. Por quê? Porque até a cobrança mudou um pouquinho, né? A forma de escrever. Mas, galera, podem ficar tranquilos que a forma de cobrança é a mesma, tá? Só que como, de repente, foram outras pessoas que fizeram o edital, e, na verdade, deve ter sido, né? Porque mudou o comando. Isso que o Gabriel quis dizer, tá, galera? Porque mudou o comando, né? E aí, realmente, normalmente, muda ali a banca organizadora, mas é da própria aeronáutica,
tá? Podem ficar tranquilos, não é uma banca de fora, não. Só que com essa mudança, normalmente as pessoas que estão analisando o edital, que estão preparando, são outras. Por isso você vê essa mudança na forma aqui de disposição. Tá? Beleza, Júlia? Tranquilizei? Tá? Fiquem tranquilos. É o mini infarto, é. Então, pessoal, olha só. Então, oi? Banca nova, calma, calma. Ó, salvo engano, ele troca as pessoas da própria banca. Sim, sim. Isso tem que acontecer, pessoal, porque para não ficar uma coisa toda hora um infarto diferente. Galera, para não ficar uma coisa muito pessoal. Isso é feito não só na banca da EGS, não, tá? Isso é feito nessa troca de pessoas, né? Que vão fazer o edital, mas é a aeronáutica, a banca da EGS é a mesma coisa. Tá? Assim, bem na minha vez. Bem na minha vez a parada muda. Não, pessoal, fiquem tranquilos. Nada mudou, nada mudou. Então vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo que o edital tá na exata ordem do artigo 5º. Vou provar para vocês agora, ó. Então, ó, crença religiosa e convicção política e filosófica. Artigo 5º, inciso 6 ao 8. Inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Inciso 10. Inciso 9 e 10. Inviolabilidade domiciliar. Pessoal, isso aqui é o inciso 11. A casa é um asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem autorização do morador, salvo nos casos de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. É ou não é o que a gente falou? Isso que é inviolabilidade domiciliar. Por isso que, quem é meu aluno sabe, nos meus projetos eu coloco o título quando eu vou tratar. Eu falo, galera, isso aqui é princípio da legalidade. Fala ou não falo, galera? Pessoal, isso aqui é inviolabilidade domiciliar. Aí eu vou lá e faço o mapa mental do inciso. Justamente para se deparar com um edital tipo esse, que, né, que disseca aí, né, que destrincha, traz todos os assuntos, tá? Aí ele vem, ó. Inviolabilidade de correspondência e comunicações, inciso 12. Liberdade de atividade profissional, é aquilo, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. É o inciso 13. Tá vendo que ele botou na ordem dos incisos, galera? Então, inciso 13. Aí, o 14 fala sobre a questão da atividade profissional também, tá? Que fala lá que da atividade profissional, né? E fala que resguardado o sigilo da fonte. A parte do inciso 15 fala da locomoção, do direito de locomoção. O inciso 16 fala da liberdade de reunião, né? Que é garantido o direito de reunião em locais abertos ao público, de forma pacífica, sem armas. É isso? Aí, pessoal. Direito de informação. O direito de informação, ele traz sobre a questão de você ter acesso, aí o inciso 14 também, né? Ter acesso à informação, né? Aí fala lá, resguardado o sigilo da fonte, toda essa parte de informação. O direito de petição é aquela parte que ele fala sobre o habeas corpus, o habeas data, fala daqueles documentos que você pode ter se você for reconhecidamente hipossuficiente, né? Aquelas certidões que são grátis. Petição vem de pedir. Direito de certidão é a mesma coisa. Quando ele traz aqui, ó, princípio da inafastabilidade da jurisdição. Pessoal, essa parte, a parte de juiz natural e a parte de júri popular, vai do artigo 5º, inciso 35 ao inciso 38. O inciso 35 fala lá, lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Esse é o 35. O 36 fala assim, 36 fala, não haverá juízo nem tribunal de exceção. É isso? Aí vem o inciso 37 e 38. Né? O 37 também dá ênfase à parte do Poder Judiciário. Tá? E no inciso 38 ele fala da composição do Tribunal do Júri. Né? Que fala Tribunal do Júri, que tem plenitude de defesa, sigilo das votações, não é isso? Que vai julgar os crimes dolosos contra a vida. Inciso
35 ao 38. E aí, pessoal, a partir do inciso 39, ele começa a trazer a questão penal. Sabe o que diz o inciso 39? Não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Inciso 39. O inciso 40 e 41 fala exatamente isso. Lei não vai retroagir, salvo em benefício do réu. Está vendo que está na ordem? No inciso 42, ele fala do racismo. Ele fala exatamente assim, né? Que constitui crime, o racismo, crime inafiançável e imprescritível. Sujeito ao quê? Reclusão. Beleza? Aí ele fala aqui, ó, pessoalidade da pena, que fala assim, a pena não passa da pessoa do condenado. Quando ele fala vedação ao racismo, galera, aí você inclui também a questão da ação de grupos armados, aí entra também a questão dos 3TH, né? Terrorismo, tráfico, tortura e crime hediondo. Tá tudo ali no inciso 42, 43 e 44. Galera, quando ele fala de essa parte de personalidade da pena, individualização da pena, penas admitidas e vedadas, ou seja, ele vai do inciso 46 ao inciso 47. A gente terminou no inciso 44, né, que fala da ação, da ação de grupos armados. Do inciso 45, do artigo 5º, até o inciso aqui 47, ele fala de tudo isso. Princípio da individualização da pena, que a pena não passa da pessoa do condenado, ou seja, a pena é só para aquela pessoa, não passa para outra. Quando ele fala aqui da questão da pena admitida, é o inciso 46, pena proibida, é o inciso 47, vedada é a mesma coisa que proibida, né? Aí traz o pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, cruéis, trabalhos forçados. A partir do inciso 48, ele fala do direito de você dizer o contrário do que alegam contra você, contraditório, e constituir prova, ampla defesa, que nada mais é que o devido processo legal. Quando ele fala duplo grau de jurisdição, quer dizer que você tem direito a entrar com recurso. Se a sua ação, né, se a sua pretensão for negada em primeira instância, você pode subir. Por isso que é duplo grau. Vedação à prova ilícita, o artigo 5º, ali do inciso 50, até mais ou menos ali os 60 e pouco, ele fala disso. Ele fala que serão vedadas as provas obtidas por meios ilícitos. Presunção de inocência. Ninguém será culpado até o trânsito e julgado da sentença condenatória. Prisão civil por dívida, pensão alimentícia. Assistência jurídica gratuita. Galera, isso tudo aqui você vai estudar do artigo 5º, inciso 1, até o inciso 67. Tá tudo isso aqui. E a partir do inciso 68, ele entra na questão dos remédios consonantes, que, inclusive, no edital, é o próximo assunto. Tá vendo que o edital foi feito friamente calculado? E tá na ordem, galera. O inciso 68, habeas corpus. O inciso 69, mandado de segurança. O inciso 69 e 70, mandado de segurança e mandado de segurança coletivo. O inciso 71, mandado de injunção. Pode procurar aí na Constituição. Abre a Constituição e procura aí. Habeas corpus, artigo 5º, inciso 68. Mandado de segurança coletivo, artigo 5º, inciso 69 e 70. Mandado de injunção, artigo 5º, inciso 71. Habeas data, artigo 5º, inciso 72. Ação popular, artigo 5º, inciso 73. Ele dissecou, mas tudo que está na Constituição, galera. Tá vendo que não há o que temer? Pessoal, palmas aí. Confete. Que de verdade eu espero que eu tenha conseguido tranquilizá-los. É lógico, galera. Agora eu vou falar por mim. No meu projeto, como ele botou aqui os remédios consonantes separados, eu faço separadamente. Vou falar sobre isso, tá, Bia? Vou falar sobre isso, tá? Eu vou falar, pessoal, separadamente, por quê? Para esses remédios, existem leis específicas, tá?
aqui, se você for olhar na bibliografia, não está a lei lá. Mas eu, Renato, no meu projeto, eu costumo, quem é no projeto sabe, eu separo os remédios constitucionais, um por um, e trago as características. Eu não só me prendo o texto da Constituição. E eu acho isso importante, tá? Nos meus projetos, eu trago o remédio e trago as características. Por exemplo, o habeas corpus ele é gratuito, ele dispensa formalidade, ele não precisa de advogado. Isso você não encontra na Constituição, mas eu trago com uma forma de adendo, tá? Mas o edital, ele traz nada mais, nada menos que o texto do artigo 5º. Você viu que ele traz na ordem dos incisos, tá? Júlia, então, pelos tópicos do edital passados, pode estudar por eles, então, de forma simplificada? Pode! Júlia, nesse caso, pode, porque ele traz exatamente na ordem do artigo 5º, tá? Se você quer estudar lendo ali, e é realmente bem, digamos assim, favorável, você tem que ler o texto, que vai cair na tua prova o texto da Constituição. Galera, você lê o texto, tá? Pode ler o texto, como a Júlia falou aqui, acompanhando os tópicos do edital, sem problema algum. Exatamente isso, Júlia. Ele só trouxe para encher linguiça, cara. Ele só dissecou o artigo 5º para assustar. Aí, como eu falei, na parte dos remédios, eu costumo tratar de maneira separada do restante do artigo 5º, porque eu gosto de trazer características do remédio constitucional. Porque existem leis que falam dos remédios separadamente. Eu vou colocar isso no meu projeto também. Mas o estudo grosso tem que ser da Constituição. Deixa eu ver aqui. Li descabimento e me deu até medo, professor. Carolina, sabe o que é descabimento? Uma coisa que é cabível é uma coisa que pode. Uma coisa que é descabida é uma coisa que não pode. É isso. Descabimento quer dizer quando não cabe habeas corpus. Cabimento é quando cabe. Isso eu trago também quando eu falo de remédio separadinho. Ó, pessoal, não vai. Logicamente que eu vou trazer isso também no meu curso, tá? Pessoal, não cabe habeas corpus nesse caso. Só isso. Nesse, eu aconselho você até jogar no Google lá, ó, casos de descabimento de habeas corpus. Aí vocês vão ver os casos que não cabem habeas corpus, tá? Eu vou trazer no meu projeto também os casos que não cabem lá. São casos bem pontuais, tá? Quem trata disso é o Código de Processo Penal. Traz ali uns pontos, mas eu trago exatamente os pontos lá. Mas descabimento é isso, quando não cabe habeas corpus. Basicamente isso. Pessoal, eu vi que alguns aí levantaram a mão. Deixa eu ver. É que vocês levantaram e abaixaram, né? Então, galera, do ponto 2.1.4.4 até um ponto, até o 2.1.4.8 é basicamente o artigo 5º e acabou. O artigo 5º da Constituição trata de tudo aquilo ali. Beleza? E se você olhar a bibliografia do edital, não tem nada diferente. Tem lá Constituição Federal, Lei de Licitação, tá? No máximo, o que eu peço é, na parte de remédios, você estudar algumas características específicas de cada um deles, como eu faço no meu projeto. Isso eu aconselho, tá? Ler direitinho o que é o habeas corpus, para que serve. Além daqueles textos que tem na Constituição, ver para que ele serve, se precisa de advogado ou não, se é gratuito ou não. E a mesma coisa para os outros, tá? Aí você faz um joguinho com esses aí, tá? Até qual é o artigo 5º? Até, minha amiga, ó, do 2.4, 2.1.4 até o 2.1.4.9, ó. Daqui, 2.1.4.4, 2.1.4.9 é artigo 5º na veia. Ponto 8, desculpa, pessoal, porque ponto 9 já fala de nacionalidade. Até, então, de novo, 2.1.4.4 até o 2.1.4.8 é artigo 5º na veia. Tudo que você estuda no artigo 5º está aqui. Ele só dissecou, só destrinchou, tá? O outro, você diz o quê? O anterior, minha amiga? Os anteriores aqui, ó. Esse 2.1.4.1, esse é puramente doutrinário, tá? Isso não está na Constituição Federal.
O 2.1.4.2, parte está na Constituição, e como ele fala direitos e garantias fundamentais, ele está falando de tudo que vai do 5º ao 8º, 5º ao 17, tá? E essa parte que está aqui, essa parte aqui, ó, os 4 status de Jelinek, esse é doutrinário. O que está em amarelo aqui, na verdade, é puramente doutrinário, tá? Salvo, eu vou até tirar o amarelo aqui, essa questão dos princípios fundamentais, que é a Constituição do artigo 1º ao 4º, tá? Então, minha amiga, o que não for no direito, o que não for do artigo 5º, eu coloquei ali, tá? Ah, depois. Então, vamos lá. Vamos depois, então. Depois do 2.1.4.8, você vem com 2.1.4.9, que é a nacionalidade. Aí é o artigo 12 e 13 da Constituição. Quando ele fala direitos e garantias fundamentais, galera, ele já está pedindo para você estudar do 5º ao 17. E isso engloba nacionalidade, direitos políticos e os partidos políticos. Só que aqui ele quis desenrolar um pouquinho. Quer ver? Noções de nacionalidade, artigo 12. Espécies de nacionalidade, nato naturalizado, artigo 12. Critérios de atribuição de nacionalidade, artigo 12, inciso 1, a linha A, B e C. São as maneiras que você tem de ser brasileiro nato. Artigo 12, inciso 2, a linha A e B e o parágrafo 1º e 2º, que fala ali das condições que você tem que cumprir para virar naturalizado. Brasileiros natos naturalizados. Tratamento diferenciado, como, por exemplo, cargos privativos de brasileiro nato. Lembra? mp3.com. Perda de nacionalidade. Artigo 12, parágrafo 4º. Dupla nacionalidade. Artigo 12, parágrafo 4º e 5º. Ou seja, tudo isso aqui, artigo 12 e 13. Tá? Só que, galera, não deixem de estudar direitos políticos e partidos políticos. Veja que aqui no 2.1.4.3, ele fala direitos fundamentais na Constituição. Quando ele diz direitos fundamentais, ele está se referindo do 5º ao 17. Então, não deixe de estudar também a parte de direitos sociais, né? Ali dos direitos trabalhistas, que a gente já vem estudando, é tudo que a gente já estuda. Aqui ele deu ênfase a alguns assuntos que, a meu ver, temos que dar mais atenção. Tipo o artigo 5º, o artigo 12 e 13, que ele põe um tópico para nacionalidade, os remédios constitucionais. Então, esse que ele dá mais ênfase, você dá mais uma intensificada nos estudos. Mas é a mesma coisa. Texto na Constituição, sem tirar nem pôr. E o último tópico aqui, eu acho que é o último tópico, né? O último tópico, ele fala organização político-administrativa. Galera, isso aqui é o artigo 18 da Constituição, caput. Tá? Só que, galera, quando ele fala organização político-administrativa, isso aqui vai do artigo 18. Se você pegar, assim, ao pé da letra, vai do 18 até o 43, galera. Só que tem uma novidade. Quando a gente estuda o artigo 40, por exemplo, 37, 38, 39, 40 e 41, é a administração pública na Constituição Federal. Só que ele trouxe de maneira mascarada aqui. Porque quando ele fala organização político-administrativa, é o título 3 da Constituição, que vai dos artigos 18 ao 43. O 42, por exemplo, fala dos militares, dos territórios, Distrito Federal e do Estado, que é a PM e Bombeiro, que a gente fala no nosso curso também. Então, pessoal, não deixe de estudar a parte do 37 a 41, porque ele está dentro dessa parte de organização político-administrativa, essa parte de organização do Estado, tá? Ó, ele dá ênfase. Intervenção federal. Isso aqui é o artigo 34 da Constituição. Vou botar 34 ao 36, né? Que está incluído aqui, né? Está incluído. 34 ao 36. Estudo puro da Constituição. E essa parte aqui, pessoal, de forma de Estado, forma de governo, tudo isso a gente estuda lá em princípios fundamentais. Qual é a nossa forma de Estado? Federação. Eu falo tudo sobre federação, não falo? Forma de governo. Qual é a nossa forma de governo?
república. E no meu curso eu falo tudo sobre as formas de governo. Sistema de governo. O nosso é presidencialismo, mas eu falo tudo sobre ele. Regime de governo, o nosso é democrático, mas eu falo tudo sobre isso. Então, essa parte aqui é estudada lá em princípios fundamentais, tá? Então, é importante você saber o que são formas de Estado e qual é adotada no Brasil. O que são formas de governo e qual é adotada no Brasil. A mesma coisa para o sistema de governo e regimes de governo. Repito, essa parte a gente trata lá na parte de princípios fundamentais, tá? Claro, vamos sim, desde a primeira parte. Tá aí, ó. Primeira parte, amiga, direito constitucional. Foi, Sarinha? Dá um ok aí que eu vou avançando, tá? Foi. Essa parte aqui é o artigo 5º, né? Eu vou botar aqui, ó, para você tirar em print. Isso aqui trata do artigo 5º, desde o inciso 1 até o 68. 67, né? Ou seja, estudo de todo o artigo 5º, tá? Com exceção dos remédios. Foi também? Tá. Renato, a partir de que data você pretende lançar as questões do projeto? Então, Jennifer, chamando de Jennifer de novo. Jefflin, olha só, chamando de Jennifer de novo. A nossa pretensão agora, como houve essa inclusão no edital, a nossa pretensão, coordenação, fevereiro, né? Mais ou menos, fevereiro. No máximo, março. A gente vai ter assim, um mês aí de questões, tá? Porque como houve essas adaptações, tem que dar essas matérias, né, com eficácia. Então, acredito eu que meados de fevereiro, início de março, a gente já começa a nossa turma de exercício, mas vai ser intensivo. Mais de um dia, e vocês sabem, quem é meu aluno sabe que são 2 dias, né, normalmente, mas, pô, professor da Luca, vamos botar um sábado, um domingo, né? Isso é nosso diferencial. A gente sempre acrescenta, nunca para menos, sempre para mais. E a gente avisa tudo nos nossos grupos, e é sempre para mais, nunca para menos. É ou não é? Eu apoio a aula extra. Vai ter. Pode ter certeza. E a gente vai estar no dia da prova. Com certeza. Pessoal, e esse outro nosso diferencial é que a gente está no dia da prova. O projeto Farda é do início ao fim, de verdade. A gente vai o dia da prova e, detalhe, nós vamos à sua formatura. Olha aí, ó. Vocês não vão ficar livres aí do professor da coordenação, não. Nós vamos segui-los até a aprovação, até depois de sargento, né? Então tá aí, ó. Camille, prof, agora acha que eles podem cobrar sobre quais são as formas de governo? Sim, Camille, eu acho que sim. Por isso que eu achei importante vocês estudarem quais são as formas de governo, quais são as formas de Estado, tá? Então, acredito que você tem que estudar. No projeto, aqui no Projeto Fato, a gente fala de todas. Eu falo, ó, o adotado no Brasil no caso aqui da forma de Estado, é a federação. Mas existe a confederação, existe o Estado unitário. Eu acho importante estudar os outros, sim. Mas, assim, Camille, dá ênfase só no conceito, tá? Beleza? Sim, Mariana, Duda, vou comentar assim sobre a informática. Mas antes, vamos comentar o que não veio. E a parte boa da nossa live de hoje. Galera, saíram várias matérias do nosso edital. Então, olha só. Ó, o que sai do nosso edital, vou colocar aqui na frente, ó. Vou botar aqui, ó. O que saiu? Pelo incrível que pareça, eles não botaram Forças Armadas, galera. Isso eu fiquei abismado. E de verdade, posso estar errado, mas eu acho que eles vão fazer uma retificação e vão incluir. Cara, eu acho muito surreal de não cobrar Forças Armadas. Não tá. Fala, Duda. Então, vai concluir a sua fala? Vai lá. Ah, tá, tá concordando, tá bom. Então. Pensei que você ia continuar. Então, vírgula, né? Tipo, concluir. Então, galera, é complicado, né? Não veio, professor se perdendo. Então, galera, não veio. Tá vendo, o Marilinho? Eu fiquei tão desnorteado de não vir Forças Armadas que eu tô até me perdendo aqui. Então, galera, não veio Forças Armadas. Vou botar aqui o FA. Não veio Segurança Pública.
Não veio estado de defesa e estado de sítio. E agora eu acho que vai ser a maior alegria de todas. Não veio processo legislativo. Todo mundo, né? Eu tenho certeza que vocês estão felizes pra caramba, né? Não veio processo legislativo. Tá? Só que, vamos lá. Quando a gente fala de organização do Estado, pessoal, a gente vai ter que falar... não veio. O processo legislativo, ele começa lá no artigo 59, galera, a parte do poder legislativo. Não veio no edital de vocês. Tá vendo que eu falei que melhorou? Olha quantas coisas não vieram. Pessoal, Forças Armadas, Segurança Pública, Estado de Defesa e Estado de Sítio, processo legislativo, não veio a parte também dos tribunais militares e justiça e juízes militares, também não veio, porque essa parte é tratado lá, na verdade, pessoal, essa parte aqui, ela é tratada lá no Poder Judiciário, que é o artigo 122 ao 124, tá? Sim, Yasmin, vamos lá. Essa parte da União, eu não falo que não veio. Por quê? Porque, olha só, quando o teu edital põe organização político-administrativa, minha amiga, isso engloba também essa parte, tá? Vamos lá. A organização político-administrativa, ela está dentro de organização do Estado. E ela começa ali no artigo 18 da Constituição. A parte da União é um capítulo também dentro dessa parte de organização do Estado, tá? Eu só vou pontuar aqui para vocês, certinho, para vocês se situarem na Constituição. Se tiver a Constituição aberta aí, pessoal, acompanhem comigo, tá? Artigo 18 da Constituição. Começa o título 3, que é da organização do Estado. Beleza? Show de bola. E aí, já começa o capítulo 1, dentro desse título, que é organização político-administrativa. Tá? Agora vem comigo. Na organização político-administrativa, você começa ali no artigo 18, tá? Aí você vem descendo. 18, 19, tudo isso é dentro dessa parte, tá? 18, 19. E aí, o que eu aconselho? Vamos lá. O que eu aconselho? Deixa eu botar aqui, peraí. Peraí. Deixa eu voltar aqui, galera. Eita. O que eu aconselho, galera? No edital de vocês, vem assim, vem falando organização político-administrativa. Galera, esse é somente o capítulo 1 do título 3, que é o artigo 18 e 19 só. Só que, galera, qual é o meu receio? Por que eu botei 18 ao 43? Na verdade, eu vou até retificar essa parte aqui. Eu vou colocar o que realmente a gente pode contar. Ó, de fato, é o artigo 18 e 19, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, 18 e 19, que é a parte da organização político-administrativa. Mas, por fora, eu vou colocar aqui, você estuda o artigo 34 ao 36, que é justamente essa parte de intervenção federal, tá? E, por fora, você estuda do artigo 37 ao 42 da Constituição, que trata da parte da administração pública, tá? Então, embora essa parte da organização do Estado vá do 18 ao 43, separe dessa forma. Organização político-administrativa, 18 e 19. Então, respondendo a pergunta, Yasmin, teoricamente, não entra a parte da União. Competência privativa, competência... Não entra, porque ele põe organização político-administrativa, tá? Da União é o capítulo 2. Então, pessoal, outra matéria que saiu da União, que é competência privativa, concorrente, comum. Não está no teu edital. No edital, volto a dizer, está a organização político-administrativa. Esse é o capítulo 1 do título 3 da Constituição, que é só o artigo 18 e 19. Então, essa parte de organização é 18 e 19. Aí você vai ver lá como é formada a administração, né? Que é formada pelo Estado, DF, território, ou melhor, Estado, DF, municípios e União, todos autônomos. Você vai ver
como os estados se organizam, tá? Que eles podem se fundir, se desmembrar. É essa parte aí que vai cair para vocês. Só o 18 e 19 que diz respeito à organização político-administrativa. Eu colocaria também a parte do 37 a 42, que fala da administração pública, e também da parte dos militares, polícia militar e bombeiro, e a parte que ele coloca aqui de maneira expressa, que é a intervenção federal, que é do artigo 34 ao 36. E detalhe, galera, ele é bem específico, ele fala intervenção federal. Ou seja, não dê ênfase a estadual, galera. Porque se ele quisesse cobrar intervenção, ele colocaria da intervenção. Ele botou intervenção federal, então foca só na intervenção federal. Tá, galera? Que é basicamente o artigo 34. O 36 até fala ali de questões, né? Quando começa a intervenção, quem é o interventor, isso é importante. Agora, eu daria ênfase no 34 e 36. 35, dá uma olhadinha só por alto. Mas como ele fala federal, ele é bem específico. Pessoal, entenderam essa arrumação aqui? Então, ó, não precisa dar ênfase à parte da União, porque não está no edital, a não ser que haja uma retificação. Mas quando ele fala organização político-administrativa, é o artigo 18 e 19. Esse que eu coloquei aqui são para o desencargo de consciência, porque como ele fala de regime jurídico, né, lá em administrativo, como ele fala de intervenção federal, tá? Beleza? Mas, galera, professor, mesmo assim eu estou com receio. Eu quero ver essa parte da União. Só assistir a aula que está no meu canal do YouTube. Que eu explico a diferença, só aquilo já é o suficiente. No meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo que eu falo da União. Eu falo dessa competência privativa, exclusiva, concorrente e comum. Só aquilo ali. Não precisa se debruçar muito, porque o teu edital não trouxe de maneira expressa. Nem de maneira implícita, tá? Ele não trouxe. Se ele colocasse aqui, organização do Estado, aí eu ia falar, galera, tudo do 18 ao 43. Como ele botou organização político-administrativa, é essa divisão. Jefflin, canal do YouTube, só botar assim, ó, Prof. Renato Vieira. No final dessa apresentação, tem aqui também, tá? Mas se quiser já ir seguindo lá, né? Se inscrever no canal, dar aquela moral, tá aí, ó, Prof. Renato Vieira. Inclusive, galera, olha só. Eu tô aqui, vou entrar aqui no canal do YouTube rapidamente. Enquanto isso, manda perguntas aí. Até aí, tudo bem, galera? Conseguiram pegar-las? Viu quanta coisa saiu do edital, pessoal? Saiu mais do que entrou. Olha aí. Carregando aqui. Eu já vou colocar aqui, ó, mastigado para vocês, ó. Que o prof é assim. O prof gosta de pegar pela mão. Galera, vou botar mastigado para vocês aqui já o link da aula que eu falo de organização, essa parte da união, tá? E é só isso que você deve se prender, só isso. Não precisa aprofundar muito, porque não está no teu edital, tá? Então, deixa eu procurar aqui, ó. Vou pegar aqui o link e vou colocar aqui no chat para vocês. Playlist, ó, terças com prof. Tá, pessoal? E lá no final da nossa apresentação, vou botar também nosso Instagram, tá? Olha só. Só para aqui. Peraí. Deixa eu achar aqui, ó. Da União. Peraí. Opa. São vários vídeos, ó. E acompanhe lá, pessoal. Vocês vão ver, ó, na playlist Terças com Prof. São vários vídeos bacanas que servem para vocês aí. Logicamente, vocês vão fazer a relação, né? Inclusive, eu falo de intervenção federal também lá, olha aí, ó. Cadê? Peraí, deixa eu procurar aqui da União. Peraí. Organização do Estado. Aqui, Organização do Estado. Vou compartilhar com vocês aqui. Vou copiar o link. Vou jogar aqui, ó. Tá aí o link, tá, galera? Então, aí eu falo certinho a diferença. Tiro a diferença de competência privativa, exclusiva, concorrente, comum, né? Mas é aquilo.
não precisa se preocupar com isso, porque o teu edital não trouxe. Olha quanta coisa saiu. Então, só para retificar aqui, para ratificar, na verdade, né? Para confirmar o que a gente já falou. Olha quanta coisa saiu do teu edital. Então, ó, Forças Armadas, Segurança Pública, Estado de Defesa e Estado de Sítio, Processo Legislativo, Tribunais Militares, Juízes Militares, ó, a parte da União também veio contemplado, mas com aquele asterisco, se você quiser uma olhadinha no meu canal do YouTube. Dá uma olhadinha lá, que eu sou bem sucinto, né? É uma aulinha de 40 minutos só, uma aulinha normal. Você vai ter tudo que você precisa saber para a sua prova. Tá, galera? Então, olha só. Esse é o seu edital da parte de direito constitucional, tá? Agora, galera, eu vou falar, já falei a parte que, né, que estava devendo, o que saiu, tá? Agora vamos falar a parte da novidade. Galera, a informática, né? Vem informática aí depois de muitos anos, né? Vem informática, voltou aí para o nosso radar, voltou para o nosso edital, cobrando basicamente a mesma coisa, né? Que é o LibreOffice, não é isso? Que é o Writer, basicamente ele cobrou o Writer e o Calc, que é o Word que nós conhecemos no Windows, no pacote Office, né? E o Excel que nós conhecemos no pacote Office também. Deixa eu ver aqui. Se eles editarem o edital, até quando pode... Então, Sara, por uma questão de segurança jurídica, acredito eu que até no máximo 2 meses antes da prova, tá? Mas, mais perto que isso, vai caber contestação, tá? Que fere ali o que nós chamamos de segurança jurídica, de estabilidade. Eu estou pegando como base. Geralmente, 2 meses antes da prova. Se a prova é em abril, no máximo em fevereiro, até fevereiro. Acredito eu que, se houver, eu acho que eles em janeiro mesmo eles vão mudar. E, sinceramente, eu achei muito estranho não cobrar Forças Armadas. Tá? Que Forças Armadas não está nem dentro desse título que ele botou. Porque se ele coloca aqui, como é no CAP eles põem assim, ó, defesa do Estado e das instituições democráticas. Se isso estivesse no edital, aí estaria englobando Estado de Defesa, Estado de Sítio, Segurança Pública e Forças Armadas. Aí tudo bem. Mas nem isso veio no edital. Então, quer dizer, não cobrou. Mas, Sara, sinceramente, se vier novidades, alterações, retificações, eu acredito que no máximo até fevereiro. Eu ainda acho fevereiro muito, muito puxado. Eu acho que em janeiro já, voltando aí do recesso, eles já vão dar uma olhadinha nisso aí. Se houver, né? Oremos que não haja, tá maravilhoso o edital assim. Saiu muita coisa, saiu mais do que entrou, então tá maravilhoso. Vamos ver, vamos ver. Por isso que eu trago sempre a verdade aqui para vocês, tá, galera? O que me causou estranheza foi não estar Forças Armadas, tá? Mas, enfim, vamos ver, vamos ver. Tá aí para vocês, tá, galera? Show de bola. Aqui tá, as peninhas estão prendendo aqui no braço, eu tô... Show? Vamos lá, informática, galera. Qual é a novidade? Informática. Galera, vou conseguir... Quando eu vi cair informática, eu fiz parceria com um professor que é referência aí. Não sei se vocês conhecem, o professor Rodriguinho, mais conhecido como Rodrigo Ribeiro, tá? Eu já fechei com ele para ele fazer parte do nosso projeto Farda. Olha aí, galera. Ou seja, já falei com ele, com o Rodriguinho, tá? Professor Rodrigo Ribeiro, e ele vão fechar os ajustes, né? Como vai ficar? Logicamente que alunos do projeto, né? A gente vai ver um preço bacana. Ele é demais, né? Rodriguinho é o melhor que nós temos. Vou ver um preço bacana, tá? Renata, minha figura paterna. Tamo junto, gente. Então, vamos ver um ajuste bacana, né? Um preço bacana, um valor bacana para quem já é do projeto. Vai ser só um valor a mais, justamente para poder, né, fechar ali com o Rodriguinho, tá? Mas quando eu vi que tinha informática, eu já fechei com ele. Falei, Rodriguinho, pelo amor de Deus, irmão, preciso de você aqui. Sabia que vocês iam gostar, tá? Maravilha. Eu vou fechar os ajustes, como vai ficar, mas já é uma realidade, tá bom? Então, nosso projeto Farda, além de ter a parte de direito, vai ter a parte de informática, né, com o Rodriguinho. Eu vou ver como vai ficar a configuração dele, tá? Mas vai ser uma parceria que a gente vai fazer. E os alunos do projeto Farda vão ter aquela condição especial, né? Quem não é do projeto também vou tentar ver com ele, mas eu posso garantir que é quem é do projeto. Tá? Do projeto Farda, a gente vai ter uma condição especial com um valor bem bacana, tá? Para que você tenha ali acesso
né, ao conteúdo também de informática. Pessoal, quem tiver é que eu não estou com o celular aqui. Quem tiver aí o Insta do Rodriguinho, quem puder compartilhar aqui, tá? Só quem quiser pode botar no Instagram, professor Renato Ribeiro, ou Rodrigo Ribeiro, tá? Ele é top. Gabriel Andrade. Ele está no Projeto Farda? Não, Gabriel, ele no Sadianos não. No Sadiano é um outro professor, tá? O Projeto Farda é um projeto pessoal. Aí eu convidei o Rodriguinho para poder dar a parte de informática, para fechar no nosso Projeto Farda, tá bom? Mas no Sadianos, parece que já tem aulas gravadas lá, tá? Então, acho que eles já se safaram com isso. No meu, vão ser aulas ao vivo, mesmo esquema do Projeto Farda, ao vivo, gravado, vocês vão ter acesso, mesmo esquema do direito. Só que agora vai ter informática que eu tive aí. Então, meus alunos não ficarão desamparados. Beleza? Essa foi a novidade aí que eu trouxe para vocês, tá? Galera, olha só. A coordenação trouxe aqui para gente, tá? Só botar professor Rodrigo Ribeiro, tá? A foto ele me tirou uma selfie assim, tá? E lá em cima tem assim, a Cruz de Malta, né? Que ele é vascaíno, né? Nem tudo é perfeito, né? Ele é vascaíno. Mas o cara é gente boa pra caramba, tá? Então só botar lá, professor Rodrigo Ribeiro. Quem quiser no meu Instagram, eu sigo. Acho que vai ficar mais fácil de achar. Vai lá no meu, botar professor, agora. Tá? Pessoal, olha só, a coordenação vai colocar nos nossos stories lá, tá? Vai botar no story do meu Instagram. Lá o Instagram do professor Rodrigo Ribeiro, né? Mais conhecido como carinhosamente chamado de Rodriguinho. Beleza? Então ele ia fazer parte aí da nossa equipe na parte de informática e a gente vai ver as condições e eu vou passar para vocês, tá? No mais tardar, depois das festas, eu já passo tudo para vocês, tudo direitinho, né? Como é que ficou. Belezinha? E galera, logicamente, né? Vou deixar aqui meu WhatsApp, qualquer dúvida com relação a isso, principalmente quem não é meu aluno ainda, né? Pode entrar em contato pelo WhatsApp, tá bom? Vou botar aqui. Quem não tem meu WhatsApp, tá aí, 966034980, tá? Que a gente, assim que a gente obtiver ali, fizer toda a logística, a gente vai passar para vocês, tá bom? Beleza. Direito administrativamente já viu. Aqui, galera, eu falo um pouquinho do nosso projeto Farda, né? Você que está aqui assistindo comigo até o final. Fizemos análise ali completa da parte de direito. Tá aí um pouquinho do nosso projeto Farda, pessoal. 5 anos de projeto, 28 aprovações, né? Tivemos o 6º lugar do Brasil, tivemos o 1º lugar do Brasil. No último concurso, né? Na verdade, no penúltimo, tivemos a 7ª colocada do Brasil, a 11ª do Brasil, a 5ª do Brasil, enfim, galera, nosso projeto, graças ao bom Deus, né, ele tem o sucesso aí, né, tem alcançado o sucesso aí na parte, né, de direito, que me diz respeito, né, meus alunos praticamente gabaritam direito, quando erra uma, erra duas, então a gente tem feito um trabalho direitinho aí, logicamente, contando aí com o empenho de vocês, que é o primordial, né, pessoal? Então, é aquilo, né, abordamos todos os pontos, né, cheio de bizu, Bia falou bem, eu faço questão de trazer todos os bizus, galera, todo o direcionamento, você tem matéria, você tem questões, todo assunto tem um PDF, além do PDF, com a teoria, tem a anotação particular do prof, que eu faço na hora ali, escrevo e forneço para vocês. As aulas são gravadas, você pode ter acesso quando e de onde você quiser, desde que você esteja acesso à internet, né? Que essa aula, ela sobe para um drive, então fica lá, fica disponível até a data da prova, então você tem acesso a tudo. Tem acesso personalizado ao meu Instagram, diferentemente de outros projetos, sou eu, prof, ou a coordenação que responde, somos nós diretamente que respondemos. A gente faz questão de mandar áudio para você saber que sou eu, que é a coordenação. O assunto técnico, né, referente ao assunto, sou eu sou Renato Vieira. A parte mais burocrática, né, como pagamentos, mudança de aula, né, informações, aí é com a coordenação, que também é ela que responde, a gente não tem equipe. A equipe somos ela e eu e ela, né? Essa é a equipe do Projeto Farda, tá? Galera, sempre ao final do projeto, a gente faz uma turma de questões. Isso você não vê em projeto nenhum, de verdade. Você tem no mesmo projeto teoria, questão e detalhe, você tem simulado. Inclusive, o nosso projeto já teve um simulado, né? Teve simulado, galera, num projeto só pagar um único valor e você tem acesso às 3 coisas, tá? Aqui a questão do pagamento, né? Que a gente estipula o pagamento até o 5º dia útil do mês, né? E aí são os meus canais, tá? De comunicação. Siga-me lá no Instagram, galera, ó.
Siga o prof no Instagram, dá essa moral, @renatovieira.prof. Você vai ter acesso a vários conteúdos bacanas, a videozinhos, vai ter acesso a mim também, que você pode mandar direct se você quiser. E também inscreva-se no canal do YouTube, como eu botei para vocês. Assista a aula que eu coloquei aqui, Prof. Renato Vieira. Galera, isso é o que eu tinha para falar para vocês, né? Trouxemos tudo o que há de melhor aqui, tá bom? Quem quiser aí, quem estiver estudando, quiser, né, vir para a nossa grande família Farda, Projeto Farda, serão muito bem-vindos, tá, galera? É uma grande família que a gente tem aqui, a gente abraça aluno de uma forma assim que realmente vem do coração, né, galera? A gente faz por amor. É lógico, é o nosso trabalho, né, o nosso ganha-pão, isso não está em discussão, mas a gente faz com amor, e esse é o diferencial. A gente faz questão de estar lá. A gente gosta dessa loucura, galera. Quando eu falei com vocês do lanche, não pedi lanche não, vamos é a GS, caramba. Pô, hoje é passar o caminhão da Coca-Cola. Esquece, é a GS. Galera, vocês são prioridade sempre. Vocês podem ficar certos disso. A nossa resposta, ela é quase que imediata. A não ser que eu esteja em alguma aula, mas a coordenação está sempre on, sempre te dá ali. E a gente precisa disso, né, pessoal? Atenção, né, comprometimento. E isso aqui você vai ter certamente aqui no nosso Projeto Farda. Então, galera, se alguém aqui se interessou, quer fazer parte do melhor projeto de direito do Brasil, em direito administrativo constitucional para a EAGS, entre em contato, pode ser pelas redes sociais, tá? Pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp, como você quiser, tá? Mas a minha missão foi feita. Um grande abraço, boas festas. Espero que eu tenha tranquilizado o coraçãozinho de vocês. O edital só veio daquele jeito porque ele desenrolou um pouquinho mais, mas nada fora do nosso escopo, tá bom? Vou trazer também a parte da informática, tá? O Rodriguinho é referência, vocês vão gostar muito. Ele é divertido, ele dá bizu. Galera, eu duvido vocês dormirem na aula dele, ficar cansado. Não tem. Se você tem medo de informática, o Rodriguinho é o cara, tá? E no final aí, no início do ano que vem, né? Depois das festas, eu já vou falar com vocês sobre essa questão dessa parceria, tá bom? Coordenação, aparece aí, coordenação. Vai. Coordenação não quer aparecer, não. Coordenação tá aqui nos bastidores. Só vai me ver aqui. Mas manda a sua vozinha, manda um beijinho para todo mundo aí. Feliz Natal! Ó, coordenação no anonimato. A coordenação que é livre, mas manifestando os pensamentos, sendo verdade o quê? Ó, o Batman aí, ó. O Batman no nosso aleatório. Batman é o Ronaldinho Gaúcho do Projeto Farda. Tudo quanto é com decoração, tu vai ver o Batman. É o aleatório do rolê. Ah, é Halloween, tem um Batman. Halloween até tem a ver, né? Mas é Natal, tem um Batman. Ah, é Carnaval, Batman. Ah, pô, festa São João. Batman tá em todas. É o nosso Ronaldinho Gaúcho do Projeto Farda. Então, galera, muito obrigado pela participação, tá? Das minhas já alunas, das minhas não alunas, que espero que venha para nossa família, tá? Muito obrigado, pessoal. Encerro aqui a transmissão. Tamo junto. E aquela frase que já é meu aluno sabe, quem não é vai saber agora. Vão manobrar sempre. Valeu, galera. Tchau, tchau. Lembrando que essa aula a gente vai subir lá pro meu canal do YouTube, tá? Essas aulas a gente vai deixar lá gravada para que vocês tenham acesso. E eu vou deixar também ali na descrição as anotações que eu fiz aqui no PTT. Tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau. Boas festas. Valeu.